Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria neste domingo, dia 19 de abril, terceiro domingo de Páscoa. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Meditaremos hoje, no terceiro domingo da Páscoa, o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 13 a 15 e depois do 17 ao 19. Vós matastes o autor da vida. Arrependei-vos e convertei-vos. Continuamos no clima da Páscoa. Pedro, cheio do Espírito Santo e coragem, prega ao povo judeu, mas a sua palavra vale para nós também, do mesmo jeito. Vós entregastes, rejeitastes, matastes o autor da vida. É isso que nós também fazemos com os nossos pecados, as nossas loucuras. Arrependei-vos e convertei-vos. É o convite de Deus, a ordem que Deus nos dá para viver. Isso significa inverter decididamente a marcha da nossa vida e nos consagrar a Deus com todas as nossas forças. Dos Atos dos Apóstolos. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vós entregastes e rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes que vos fosse agraciado um assassino. Aquele que conduz a vida, vós o matastes. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disto nós somos testemunhas. Ora, meus irmãos, eu sei que agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu deste modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A Páscoa é um acontecimento de imensa alegria, porque nós sentimos renascer em nós a vida, a esperança, a força para lutar. A Páscoa, com o batismo, ela nos dá uma vida nova. E se nós continuássemos esse trecho, no versículo 20, 22, nós veríamos que este povo de Jerusalém realmente fica muito atingido pelas palavras de Pedro e com muita compunção, com muito sofrimento, com tristeza interior, logo diz: o que podemos fazer? O que podemos fazer? E a resposta de Pedro é: arrependei-vos, convertei-vos e receba o batismo como sinal da conversão. Então hoje nós podemos refletir um pouco mais sobre a realidade deste perdão de Deus. Podemos refletir um pouco mais sobre o sacramento da confissão, porque não basta ter sido batizados para cancelar totalmente o pecado da nossa vida. Nós sabemos muito bem que o mal é terrível e podemos cair também depois do batismo. Aliás, isso é algo que acontece mesmo na nossa vida, e é por isso que existe o sacramento da misericórdia e da confissão. Mas vamos entender bem o que significa e quais são os passos da confissão. Em primeiro lugar, é necessária a penitência interior. Esta palavra penitência frequentemente não é bem entendida. Então vamos escutar o Catecismo da Igreja, que explica com clareza o que significa isso. A penitência interior é uma reorientação radical de toda a vida, um retorno,
uma conversão para Deus de todo o nosso coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal e uma repugnância às más obras que cometemos. Ao mesmo tempo, é o desejo e a resolução de mudar de vida com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda de sua graça. Catecismo da Igreja, número 1431. Irmãos, além de um propósito geral de não voltar a pecar, precisa que o penitente, a pessoa que se confessa, tome uma decisão muito forte, uma decisão muito clara dentro de si, muito concreta, enérgica, de procurar meios para não voltar a cometer aquele pecado, para evitar esse pecado novamente. E além disso, irmãos, é importante que a pessoa que cometeu o pecado, que se confessou, que se arrependeu profundamente, verdadeiramente, busque cultivar um bom hábito, busque fazer algo que o fortaleça para não cair novamente no mesmo pecado, para não se tornar vulnerável ao mesmo pecado novamente. Além da firme decisão, precisa desenvolver uma boa atitude, um bom hábito que te ajude a não mais cair naquele pecado. E vocês entendem, irmãos, que o primeiro passo desta caminhada é reconhecer os pecados. Pedro fala claro, São Pedro, ele ilumina os habitantes de Jerusalém dizendo: vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes que vos fosse agraciado um assassino. Aquele que conduz a vida, vós o matastes. Tenta se colocar na cabeça do povo. O povo não imaginava ou não tinha consciência do que estava fazendo, que estavam crucificando o Filho de Deus. Mas o Espírito Santo vem através das palavras de São Pedro e ilumina. É a mesma coisa que acontece na nossa vida. Precisa que chegue o momento de dar um basta com o pecado. Precisamos adquirir consciência dos nossos pecados sem nos justificar. A gente sabe como na vida do crime, na vida errada, alguém pensa que a lei dos homens exige matar, exige a punição de matar. Tem um estuprador, tem uma pessoa que faz violência, uma criança tem que morrer. Esta é a lei do mundo, do mundão, do crime. Mas quem disse que você é menos culpado daquela pessoa que comete o crime? Quando se entra neste mundo, não estamos seguramente na luz de Deus. Então precisa que a pessoa tome consciência e se arrependa e não queira justificar o seu mal. Não existe justificação. Eu roubo porque ele tem muito dinheiro, então eu posso roubar, tanto não vai dar em nada, ele não vai sofrer muito. Não, o roubo não tem justificação. O quinto mandamento fala não matar. E se diz não matar, é para não matar. É inútil você criar justificativas a isso. Então, o primeiro passo é, de verdade, reconhecer o pecado e estar convencido do mal que fizemos. Aí, a partir disso, vem a contrição, isto é, aquele sofrimento interior, aquele arrependimento. Aqui precisa ver qual nome usamos, mas vamos escutar de novo o Catecismo da Igreja. Esta conversão do coração vem acompanhada de uma dor e uma tristeza salutares, chamadas pelos padres de aflição do espírito, arrependimento do coração. Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste numa dor da alma e um profundo detestar o pecado cometido, com a firme resolução, a firme vontade de não mais pecar no futuro. Catecismo da Igreja Católica, número 1451.
E vamos aprofundando, vamos entendendo, porque se nós conseguimos fazer uma boa confissão, se nós conseguimos alcançar o arrependimento, vocês entendem, irmãos, que a nossa conversão permanecerá firme. Mas se andamos superficialmente, se a nossa conversão se torna uma página exterior e não penetra na profundidade, depois voltamos ao mal, voltamos a cair. Então, a tua firmeza, a tua constância depende toda da profundidade do arrependimento. Hoje, domingo, nós podemos refletir com calma, com mais tempo sobre a nossa vida, para que seja realmente uma virada radical. Vamos continuar escutando o Catecismo da Igreja. Muitos pecados prejudicam o próximo. É preciso fazer o possível para reparar esse mal. Por exemplo, restituir as coisas roubadas, restabelecer a reputação daquele que foi caluniado, ressarcir as ofensas e injúrias. A simples justiça exige isso. Mas, além disso, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador, como também suas relações com Deus e com o próximo. A absolvição tira o pecado, mas não remenda todas as desordens que ele causou. Liberto do pecado, o pecador deve ainda recobrar a plena saúde espiritual. Deve, portanto, fazer alguma coisa a mais para reparar seus pecados. Deve satisfazer de modo apropriado ou expiar seus pecados. Esta satisfação chama-se também penitência. Catecismo da Igreja, número 1459. E concretamente, meus irmãos, eu posso parar e me perguntar: o mal do passado, o mal que eu fiz, eu estou em condições de corrigi-lo, de repará-lo, de fazer alguma coisa que possa aliviar o mal que eu fiz? Por exemplo, eu posso escrever uma carta pedindo perdão aos meus familiares, ou à minha esposa, ou aos meus filhos, ou às pessoas que eu feri, espiritualmente, concretamente. Eu posso escrever esta carta, eu sei o endereço, eu sei onde estão. Ou se não posso mandar a carta porque não tenho mais contato, pelo menos eu posso orar, posso rezar, posso fazer adoração e pedir com força que Deus leve ao coração deles os meus sentimentos. E se por acaso eu roubei, eu tenho como restituir? Eu estou com a possibilidade de restituir pelo menos alguma coisa do que eu roubei, prejudiquei os outros? E se isso também não é possível, porque não sei nem, não conheço a pessoa que foi roubada, não tenho como voltar atrás, então eu posso escolher na minha vida firmemente de fazer o bem, posso reparar isso me entregando a pessoas que precisam. E aqui na nossa Missão Belém é muito lindo ver como tantas pessoas se entregam para cuidar dos doentes. Todos sabem que temos 570 doentes na Missão Belém. 1 sobre 4 dos nossos acolhidos está doente. Isso significa que 250 irmãos sadios, saudáveis, estão cuidando deles com muito carinho e com muito amor. Entende que isso é um reverter o que foi feito. Muitos deles dizem assim: eu não amei meu pai, ele morreu, eu estava na cadeia, eu não tive como demonstrar o meu amor, hoje eu quero amar estes vozinhos, esses doentes, porque me parece que estou amando, estou dando o amor ao meu pai, o amor que eu não dei quando ele estava em vida. Cada um de nós, irmãos, pode procurar algo
para que isso se torne profundo, profundo, profundo. A experiência da confissão nos liberta e nos dá a força de caminhar com Deus. Podemos ficar um pouco envergonhados, um pouco com medo, não sei, aquelas reações humanas que muitas vezes nos impedem de confiar na graça de Deus. Mas aqui é justamente o momento, porque colocar sob a luz de Deus as nossas fraquezas, os nossos pecados, é o caminho para que nós possamos realmente ter um verdadeiro relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. De todo mal, Deus tira um bem infinitamente maior. Então não tenha medo, não tenhamos medo de dar a Deus aquilo que em nós está mal, aquilo que é pecado, aquilo que é torto em nós, porque Deus é o único que pode endireitar. À medida que eu também me comprometo e me lanço nessa confiança no poder de Deus. Irmãos, estas considerações devem ter como base a nossa fé firme que o perdão vem de Deus gratuitamente. Nós somos perdoados pelo amor de Deus. Nós recebemos o perdão porque Deus nos ama imensamente e gratuitamente. Não existe nenhuma destas ações que estamos falando que possa merecer o perdão de Deus, claramente. O perdão vem pela fé, pela aceitação e não pelas obras. Sabemos muito bem disso. Porém, nós devemos cuidar de todos estes aspectos das obras, estes aspectos que acabamos de dizer, o arrependimento, a satisfação, a reparação, a compunção, o sofrimento dos pecados, porque eles são como que um recipiente que acolhe a graça do perdão de Deus. Deus perdoa sem dúvida, Deus perdoa sempre, Deus perdoa com imenso amor. Mas se nós não temos um recipiente para acolher esta graça ela vai se derramar, vai ser desperdiçada, não vai produzir efeitos em nós. Então, tudo o que falamos hoje é o recipiente que acolhe a graça do perdão de Deus, a graça gratuita do perdão de Deus. Que nós podemos nos colocar nesta atitude. Com este diário vem também uma lista, uma reflexão sobre os pecados que uma pessoa pode cometer, porque hoje é um dia realmente que nós podemos refletir e procurar este abraço pleno de Deus, este abraço pleno que permite, como o filho pródigo que voltou arrependido. Ele não voltou com uma maconha no bolso, não voltou com as coisas do mundão, não voltou abraçado a uma prostituta, ele voltou humilde, renunciando a todo o seu pecado. Ele recebeu o abraço pleno de Deus. Vocês entendem que se não houver este arrependimento e esta decisão firme de cortar com o passado, nós não podemos receber o abraço de Deus. Então vamos refletir com toda a força do coração, com toda a nossa capacidade de orar e de nos concentrar. Que seja este um dia de paz e de alegria, de reconciliação com Deus para todos nós. Paz e alegria, irmãos. Paz e alegria a todos.